terceira parte do nosso mini treinamento, que é a parte suprema, que é a parte que nós estamos buscando na academia treinar, que é a vida espiritual. Então a gente fala de experiência, de estudo da vida espiritual, de como desenvolver essa vida espiritual. E aí tem um destaque de como orar. Orar é o relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, e é nesse relacionamento, à medida que ele se intensifica, e é um relacionamento espiritual, porque Deus é espírito, Deus é amor ágape, então imaginamos que esse relacionamento passa por amor ágape, que só é possível depois do novo nascimento, e essa conversa constante com o Espírito Santo, que representa o Espírito Santo de Deus e de Cristo. Bom, agora vamos então, eu sempre nesse momento eu trago um preletor e tenho utilizado o Romeu Bornelli com esse título que ele nos coloca aqui, que é o caminho da experiência espiritual. Então eu fico usando esse vídeo, né? E tá lá na playlist de Dynamic 719, onde que eu vou abordando e vou treinando esse caminho da experiência espiritual, que é o ponto mais alto aqui do nosso mini treinamento diário, porque é ele que traz a vivência, o relacionamento com o Espírito Santo. Então, administra a gestão cristã e, consequentemente, administra a, a atendimento das necessidades do cliente e dos parceiros com as questões temáticas, que são plano horizontal. Experiência espiritual, me permitam repetir, que não acrescente a nós algo mais das visões, das glórias, perfeições da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus, devem ser consideradas sem valor. Porque se formos traçar uma linha única, reta, digamos assim, só há um assunto nesse tema experiência espiritual. Deus deseja revelar as belezas de Cristo a nós. Esse é o caminho da experiência espiritual. O caminho da experiência espiritual é conhecer e conhecer e conhecer mais das riquezas inescrutáveis de Cristo. E na medida em que isso vai acontecendo por revelação, algo vai se processando em nosso interior. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Em tese, em linhas gerais, esse é o caminho da experiência espiritual. Já está todo resumido nessa frase. Mas, claro, irmãos, se a Bíblia é tão detalhada nesse assunto, tão específica como vamos ver em tantos aspectos, então, graças a Deus, nós podemos desglossar isso, esmiuçar isso em mais detalhes. E podemos ver, confiamos no Senhor com mais beleza e clareza, esse caminho do crescimento espiritual, ou da experiência espiritual. Então, é isso que vamos buscar fazer. Observe esses salmos que nós lemos, e muitos outros mais. No livro dos Salmos e no livro de Provérbios, mais de 50 vezes nos dois, esse termo caminho ou caminhos aparece. Salmo 119, por exemplo, várias vezes. O autor do Salmo, provavelmente Esdras, seja o autor do Salmo 119, o homem da palavra, Esdras, um salmo sobre a palavra. Várias vezes ali você vai encontrar a palavra caminho e caminhos, singular e plural. E como nós já lemos, textos iniciais, escolhemos alguns, uma ênfase, uma oração do salmista, buscando, clamando, rogando realmente ao Senhor que torne conhecido a Ele os seus caminhos. Ensina teus caminhos, e então andarei nas tuas veredas. Um outro, poderíamos agregar, que não citamos na introdução, muito conhecido de todos nós, Salmo 139, conclui os dois últimos versos também com uma linda oração no mesmo sentido, dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só uma explicação para esse termo caminho eterno. É o caminho onde Deus anda. Só Deus é eterno. É uma oração do salmista para ser companheiro de Deus nos caminhos de Deus. Então, amados irmãos, esse tema
experiência espiritual, o caminho da experiência espiritual, realmente tem grande relevância para os nossos corações, muito mais em dias de tanto subjetivismo. E que de muitas formas podemos e temos sido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, enganados em alguns aspectos nesse tema experiência espiritual. Ainda antes de seguirmos, já entrarmos nessa introdução, que vamos tomar a reunião toda para isso, necessariamente hoje, eu sei que é conhecido, talvez da maioria dos irmãos que estão aqui, que, também falando de modo geral, há uma forma muito específica de Deus nos ensinar, e que, se estudarmos com atenção os versículos do Novo Testamento, como já foi feito por outros irmãos, um deles muito conhecido de todos nós, o servo do Senhor do século passado, já o fez com muita dedicação, nós sabemos que a maneira primária do Senhor nos ensinar no que concerne ao caminho da experiência espiritual é comungando, revelando, falando, se mostrando ao nosso espírito humano. Então, esse servo do Senhor, não quero propositalmente citar o nome, estudando o Novo Testamento com muita atenção, diligência e cuidado, como era a sua característica, ele separou praticamente todos os versos do Novo Testamento onde o termo coração aparece. E estudando esse termo coração, já que a nossa relação com Deus, filho meu, Provérbios, dá-me o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Estudando esse termo no Novo Testamento, a conclusão que esse irmão chegou foi que o que a Bíblia chama de coração é, por um lado, a sede de nossa personalidade. É o que nós somos. Vamos chamar de o nosso ego. Ego não é uma coisa ruim. Nós não fomos, Deus não intenciona, pela obra do Espírito Santo, destruir o nosso ego. Ele intenciona santificar o nosso ego. Porque se o nosso ego for destruído, nós somos destruídos. O ego é o que nós somos, é a nossa personalidade. Jesus tem ego. E o ego de Jesus é absolutamente santo. Ele colocou o seu ego, a sua personalidade humana, o seu eu, né, debaixo de completa submissão ao eu do Pai. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E em todos os outros aspectos. Né? Então precisamos ser muito cuidadosos para entender esse tema aí. Para a gente entender essa história do eu, que temos uma personalidade e que Cristo tem a sua personalidade e que Cristo era e é, né, totalmente submisso à vontade do Pai, isso nos traz para o mesmo caminho. Meu eu tem que ser, então, como ele falou, santificado, porque ele está contaminado, isso ele não falou agora. E daí que está a experiência espiritual. Porque a experiência espiritual está em descontaminar o meu eu, para que o meu eu seja, na eternidade, igual ao eu com a minha personalidade, mas com o eu que Cristo tem, que é um eu puro e em total obediência ao Pai. Portanto, o meu caminho de purificação é ser obediente ao Pai. Como que eu sou obediente ao Pai se eu não tiver uma vida espiritual com Ele? Esse é pegado. Por isso, em Pentecostes, há 2000 anos atrás, o Espírito Santo foi derramado para qualquer um. Uma criança que está nascendo hoje, né, foi derramado o Espírito Santo para que o eu dela, a personalidade dela, seja purificado. Veja, de um nenê. É isso mesmo. Né? Deus protege até uma certa época, depois os pais, né, os avós, enfim, aqueles que cuidam, devem estar levando essa criança para Deus. Né? E aquela história de batismo, né? Pegar a criança, eu fiz isso com os meus filhos, eles também fizeram comigo, jogar uma aguinha e tal. Isso é bobagem, porque a questão é espiritual, não tem nada a ver com uma conformação, um ritual, qualquer coisa assim. É vida espiritual, é a escolha de cada um, né? Direto com Deus, para ser filho dele e ser obediente a ele. Né? Agora eu pergunto, se a gente não é obediente ao patrão, se a gente não é obediente
ao líder, se a gente não é obediente ao pai, como que nós estamos nessa pegada? E já deu nosso tempo de hoje também. Então, eu encerro aqui hoje dizendo assim: a desobediência do filho ao pai, quando o filho rejeita o pai, e não importa que é o pai, aí que tá, não importa. Se o pai é um alcoólatra, se o pai é. A obediência aí é lógico, a obediência dentro da discernimento que é a vontade de Deus, né? Mas e isso que é a experiência espiritual, que você tem que estudar seu pai carnal e seu pai espiritual, que é Deus, né? O pai celestial. Mas o que acontece é que há uma rejeição, porque o mundo rejeita a obediência. Não rejeitou Adão e Eva, Eva não rejeitou. Bom, acabou o nosso tempo de hoje, senhores. Muito obrigado. Até amanhã, às 6 horas da manhã. Tchau, tchau.